Voltando ao assunto do Papa, ontem nós mostramos a manifestação do presidente Lula sobre a morte do Papa Francisco. O presidente Lula, que havia se manifestado inicialmente por uma nota, havia ali a dúvida se o presidente iria viajar ou não para o velório, para o funeral do Papa Francisco, bateram o martelo e quem acabou divulgando aqui no portal Metrópolis foi a coluna Igor Gadelha, que trouxe essa informação de que Lula vai sim criar uma comitiva para viajar na quinta ou na sexta-feira para o velório do Papa Francisco. Eu não estou sozinha para falar sobre isso, Milena vai falar comigo também, produção? Oi, Milena, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso boletim mais uma vez. Boa tarde, Neila. Boa tarde para quem está assistindo a gente. É isso mesmo, viu, Neila? O presidente Lula confirmou, o Palácio do Planalto, na verdade, confirmou que o presidente Lula vai sim para o funeral do Papa. Eles confirmaram isso ontem de noite, ali na segunda-feira de noite, mas a gente tinha adiantado na coluna desde meio-dia que o presidente Lula estava avaliando ir para o funeral do Papa Francisco. E por que o presidente Lula está indo, né, Neila? Porque ele tem uma relação próxima com o Papa Francisco, ele tinha essa relação próxima. A gente lembra que, inclusive, quando o Lula esteve preso em Curitiba, ele chegou a enviar uma carta para o Papa Francisco. O Papa respondeu a essa carta do presidente Lula, que na época estava preso, e desde então eles passaram aí a ter uma relação próxima. O presidente Lula deve aí embarcar, ele já confirmou que a primeira-dama Janja deve acompanhá-lo nessa viagem, e também uma comitiva aí de chefe dos poderes. Ele também convidou o presidente Lula para essa viagem que ele fará aí, então, para o funeral do Papa Francisco. Neila. A gente já sabe, Milena, quem são esses nomes que devem ir na comitiva? Olha, ele convidou o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, e ele convidou também o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Neila, a gente sabe que o presidente Lula vem tentando, já disse aqui, né, se aproximar aí do Congresso Nacional. Ele convidou o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota também para a viagem que ele fez para o Japão ali no começo de março, e ele voltou a convidar agora para que eles façam parte dessa comitiva para participar aí do funeral do Papa Francisco. Esse é um gesto também do presidente de, mais uma vez, se aproximar, de mostrar ali, olha, Congresso Nacional, estamos juntos aqui, né, Neila? Agora, Milena, tivemos uma semana parada, semana que promete ser movimentada essa semana na Câmara dos Deputados, no Senado também. PL da anistia a todo vapor lá dentro, os parlamentares de direita querendo que esse assunto seja pautado no plenário da Casa. Vai ter reunião de líderes na quinta-feira. Essa viagem do presidente Lula, que pode levar as lideranças do Congresso, pode atrapalhar essa pauta do Congresso, principalmente o PL da anistia? Olha, Nila, pode sim, porque a gente lembra, eu tinha dito aqui na semana passada que o presidente Lula ele tinha uma reunião marcada com as lideranças da Câmara, as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados. Essa reunião aconteceria essa semana, né? E durante essa reunião o presidente Lula vai tentar ainda, porque esse encontro ainda deve acontecer, pedir ali para que o PL de anistia não avance na Câmara dos Deputados. Então, o presidente Lula tinha previsão aí de se encontrar com essas lideranças da Câmara dos Deputados ali no final dessa semana, e se ele viajar, esse encontro não deve acontecer, né, Neila? E, aliado a isso, tem outras questões também do governo que estão pegando assim no Congresso Nacional, e sem a presença do presidente Lula aqui, sem a presença também dessas figuras centrais, do Hugo Mota na Câmara dos Deputados, do Davi Alcolumbre no Senado Federal, as pautas, é muito difícil que as pautas andem. Lembrando que Davi Alcolumbre e Hugo Mota, eles não confirmaram ainda se vão participar dessa viagem. Eles foram convidados, mas não confirmaram ainda. Se eles forem, a gente sabe que sem o presidente Lula aqui, sem o presidente do Congresso Nacional e sem o presidente da Câmara, dificilmente as pautas avançam em Brasília. Agora, eu conversei com alguns líderes ali que têm interesse no avanço do PL da anistia, que para quem
está assistindo a gente entender, é um projeto que quer anistiar as penas dos condenados do 8 de janeiro, e eles disseram o seguinte, ó, a gente vai avançar com tudo, mesmo sem a presença, se o Hugo Mota não estiver aqui, se o presidente Lula não estiver aqui, porque eles querem avançar com a pauta. Agora, se eles vão conseguir, a gente não sabe, né, Leila? Essa é uma ótima pergunta, porque quem pode pautar esse assunto no plenário da Câmara é apenas o presidente Hugo Mota. E o presidente Hugo Mota já deixou claro que essa não vai ser uma decisão unânime dele, não, que vai ser uma decisão das lideranças, ele já deixou isso muito claro, e a base do governo vem afirmando, inclusive ontem o deputado Lindbergh esteve aqui com a gente, o deputado e líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, esteve aqui com a gente no boletim. Ele deixou claro que Hugo Mota, ele afirmou que Hugo Mota não vai pautar o PL da anistia em plenário. Então, vamos ver, porque a Milena está dizendo que a direita vai com tudo, mas qual vai ser a ação, qual vai ser o movimento, já que quem pode pautar em plenário pode nem estar aqui em Brasília? É isso, Neila. Na semana passada, a gente lembra que o líder ali do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele ameaçou até obstruir a pauta. Vamos obstruir a pauta, não vai votar nada. Depois ele recuou dessa iniciativa e ele passou a pressionar, então, o PL, passou a pressionar publicamente o presidente Hugo Mota para que ele paute esse projeto de lei. A gente lembra, inclusive, que durante a manifestação que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o pastor Silas Malafaia, ele chegou a cobrar publicamente que Hugo Mota paute aí essa proposta, avance com essa proposta, só que acho que isso não surtiu muito efeito. Quando a gente vai conversar com lideranças ali, com pessoas que são próximas do presidente Hugo Mota, não pegou bem, inclusive, essa pressão, Neila, pública que o PL fez em relação ao PL da anistia. E aí é como você disse, né, o próprio líder do governo, o deputado Lindbergh Farias, ele tem dito que, olha, que acha muito difícil que o projeto seja pautado, que o presidente Hugo Mota está dando sinalizações aí que não vai avançar com essa pauta, mas a direita, por outro lado, está fazendo o seu papel porque tem interesse em aprovar essa matéria, Leila, está pressionando e continua dizendo que vai tentar avançar com tudo para aprovar essa proposta. Mas a gente tem aí dois lados, né? Tem um lado do governo dizendo que o Hugo Mota não deve aí avançar com esse projeto que quer anistiar aí as penas dos condenados do 8 de janeiro. E a gente tem, por outro lado, mais uma vez aí a bancada do PL na Câmara pressionando para que o Hugo Mota avance com essa matéria. A gente já tem dito aqui que está sendo muito pressionado por esses dois lados, mas, segundo ali aliados dele, ele dá algumas sinalizações que não vai avançar com essa proposta, Neila. E como você bem disse, não pegou bem essa pressão toda do PL sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota. Milena Teixeira, obrigada pela participação com a gente aqui no nosso boletim. As matérias da Milena lá na coluna Igor Gadelha, no nosso portal metrópolis.com. Obrigada. Obrigada, Neila. Obrigada por quem está assistindo a gente. E agora a gente segue